Volume 05, Capítulo 1, A Bruxa Proibida. Érica, a Bruxa Proibida, é como a Elfa Negra se autodenominava. Finalmente a encontramos, cara a cara. Olhei para Liz, Seraz e Eve. Todas pareciam aliviadas. Parecia impossível, mas finalmente chegamos às profundezas da terra dos monstros de olhos dourados. Estamos todos cansados, tanto física quanto mentalmente. Entendo que elas estejam baixando um pouco a guarda, mas ainda não chegamos à linha de chegada. Este é apenas o meio do caminho. A bruxa vai nos ajudar? Precisamos descobrir isso antes de relaxar. Tudo depende do que dissermos em seguida. Érica colocou a mão no quadril, que estava virado com desenvoltura em nossa direção. Seus longos cabelos negros balançavam a cada movimento do corpo. Então, aquela barulheira lá fora foi obra sua? Ela bocejou preguiçosamente em nossa direção. Você me acordou, sabia? Concordei. Sim, isso foi obra do meu grupo de mercenários. Enfatizei meu para deixar claro quem representava nosso grupo. Seu, hein? Os olhos da bruxa se fixaram em mim, estreitando-se ao mesmo tempo. Que confusão! Você tropeçou em uma isca de boca, eu acho? Ela deve estar se referindo ao monstro do alarme que Eve matou na floresta. Infelizmente, não sabemos tanto sobre esta terra quanto você. Temos encontrado nosso caminho por tentativa e erro. Não tínhamos ideia do que aquela isca artificial faria. Está inventando desculpas agora, é? A bruxa ergueu as sobrancelhas. Mas não há desespero na sua voz, deve significar que você não perdeu ninguém no caminho. Sim, estamos todos aqui inteiros. Impressionante. Não se aproxime mais. Parei de deslizar os pés para mais perto dela. Não consegui ver seu lindo rosto, só isso. Ridículo. Bajulação não leva a lugar nenhum. Não sei o quanto ela entende das minhas habilidades, mas ela já viu meu alcance máximo. Não que eu tenha intenção de usá-las. Pelo menos por enquanto. Eu queria pelo menos chegar ao alcance de paralisar, só por precaução. Mas talvez tenha sido um pouco descuidado. Ela também não respondeu muito ao meu elogio. Ainda não verifiquei a barreira lá fora, mas parece terrivelmente silenciosa. Aquela onda de monstros já recuou. Havia um bom número deles, tipos humanoides também. Como você escapou deles? É mais tranquilo porque eu matei a maioria. O resto fugiu, eu acho. Como é? Você os matou. Os humanoides também? Sim, os tipos humanoides também. Foi o mesmo poder mágico estranho que você usou para amarrar meus golems especiais? Não era magia comum. É o poder de um herói de outro mundo. Érica pareceu um tanto surpresa com isso, mas sua expressão rapidamente mudou para satisfação. Herói de outro mundo, pelo que vejo. Isso coloca as coisas em perspectiva. Seu tipo tende a ter habilidades estranhas. Não me importo em revelar a ela que sou um herói de outro mundo. Ela é inteligente, provavelmente descobriria isso sozinha, mais cedo ou mais tarde. É uma boa chance de ganhar confiança. Troquei olhares com Seraz para ver se ela entendia o que eu estava fazendo. Tudo bem, ótimo. Ela sabe quando a bruxa está dizendo a verdade, e quando está mentindo. Ela consegue descobrir sobre que tipo de coisas a bruxa está disposta a mentir, mesmo as pequenas coisas. Isso pode nos ajudar a entender melhor que tipo de pessoa ela é. Entendo como você conseguiu chegar até aqui. Agora. A bruxa bateu no chão com seu cajado. Seus olhos eram frios, como cristais roxos buscando a verdade, de alguma forma gélidos, mas ferozes e ardentes ao mesmo tempo. Diga-me por que você está na minha casa. Se importa se eu perguntar uma coisa primeiro? Ela me observou em silêncio por um instante antes de responder. Bem, acho que é injusto eu fazer todas as perguntas, não é? Pergunte à vontade.
pelo menos ela está bem disposta a ouvir. Você ouviu eu dizer que sou um herói de outro mundo, mas não tem cuidado comigo. Por quê? Como sabe que não fomos enviados por aquela deusa em alguma missão maligna? A bruxa tirou os cabelos da nuca com um movimento grandioso. Nem todos os heróis seguem as ordens da deusa, sabia? Erika começou a enrolar os dedos nos cabelos enquanto falava. Os invocados são complicados e alguns acabam sendo rejeitados. Imagino que a maioria dos que não a seguem acabará apodrecendo nas ruínas do descarte. Parece que ela não te submeteu a isso, você deveria ser grato. Ela sabe sobre as ruínas do descarte. Ou você está dizendo a verdade sobre ser o fantoche dela? A ponta do cajado dela começou a brilhar, e um pequeno anel de símbolos apareceu em sua ponta. Aquela deusa maligna te mandou aqui? Magia, hein? Eu deveria ser honesto com ela. Estou tentando descobrir o que ela realmente pensa. Pode ser perigoso diluir minhas próprias opiniões. Quanto mais tempo eu passar sondando-a, mais desconfiada ela ficará de mim. Muito pelo contrário, eu disse. Estou em busca de vingança contra a deusa de Alil. Ouvi Eve e Liz ofegarem atrás de mim. Eu ainda não tinha contado a elas que pretendia enfrentar a deusa. De que lado você está? Aqui está. A resposta da bruxa aqui determinará tudo. Se a bruxa estiver do lado da deusa, ela não nos deixará a escolha a não ser derrotá-la e tomar conta deste lugar. Esperei pela resposta dela e que Serás me dissesse se era verdade ou mentira. A bruxa torceu o nariz com força e colocou as mãos na cintura, demonstrando seu descontentamento. A deusa de Alion não só me viu com desconfiança desde o início, como também foi ela quem me impôs este maldito título. Proibida. Ela é uma deusa falsa. Maligna, sabia? Que motivo eu poderia ter para gostar daquela deusa imunda? Ei! Do que você está rindo? Desculpe por isso, pedi desculpas. Parece que a Erika tem sentimentos particulares pela deusa. Eu nunca pensei que ela fosse chamar aquilo de imunda. Serás também não deu nenhum sinal de que ela estivesse mentindo. Era uma coisa a menos com que se preocupar. Então voltarei às minhas perguntas se você já tiver terminado. Por que veio me ver? Tenho 2 pedidos. 2. Que ganancioso da sua parte. Afinal, sou humano. Tudo bem. Pode falar. Eu vou ouvir, no mínimo. Primeiro, esta mulher leopardo e esta elfa negra atrás de mim. Gostaria que você as protegesse. Continue. Erika levantou um pouco seu cajado no ar. Elas estão sendo perseguidas, sabe? A menos que você concorde em abrigá-las, tudo que as espera são dias desesperados na estrada como fugitivas. Isso significa que não preciso proteger você e aquela elfa superior então? Se possível, gostaríamos de ficar aqui por um curto período. Em troca, prometemos não vazar informações sobre você para o mundo exterior. Você terá que acreditar em nós, mas não ganharemos nada com isso. E partiremos assim que meu segundo pedido for atendido. Eve e Liz pareceram incomodadas com a parte sobre eu e Serás partirmos o mais rápido possível. A bruxa se inclinou para a frente, segurando seu cajado para se equilibrar. Confiante em suas habilidades como negociador, pelo que vejo. É por isso que eu faço a barganha. E você não é só conversa, não posso dizer que tive uma má primeira impressão de você. Nada mal, sabia? Estou tentando ser atencioso. Você pode se tornar nossa guardiã, afinal. Ridículo. Parece ser um tique verbal dela. A palavra deveria significar que ela acha algo risível, não é? Mas ela nem está sorrindo. Sem risos zombeteiros, sem sorrisos ironicões, sem sorrisos sarcásticos, sem sorrisos autodepreciativos, nada. Então, qual é o seu segundo pedido? Perguntou a bruxa de rosto impassível. Tirei os 3 pergaminhos da mochila. Estes. O que são? Mapas.
Encantamentos. Você veio até aqui só para aprender a ler esses pergaminhos? O que eles têm de tão especial? Magia proibida. É. A expressão da bruxa mudou. Estou procurando alguém que consiga ler isso. Pensei que talvez uma bruxa proibida pudesse me ajudar. Você tem os 3. Isso significaria. A bruxa pareceu ter percebido algo. Espera aí, você disse que quer derrotar a deusa de Alion? Sim, eu concordo. Ela encolheu os ombros. Não dá. O jeito que ela disse isso. Não é que ela não saiba como, mas tenho a impressão de que ela não está disposta a me contar. Ainda não há sinal de Serais, mas parece que ela está tentando decidir se está dizendo a verdade ou não. A Erika quis dizer que é literalmente incapaz de me ensinar, ou que simplesmente não consegue se sentir emocionalmente à vontade para fazer isso? Ela mencionou que eu tenho os 3 pergaminhos, não é? Ela definitivamente entende dessas coisas. Você sabe sobre magia proibida, não é? Correto. Bem, a bruxa continuou inclinada para a frente em seu cajado, percorrendo levemente o quarto cavernoso com seus olhos azul-púrpura. Não tenho intenção de simplesmente entregar o conhecimento a alguém que ainda não sei se é digno. Como posso convencê-la? Quem sabe? Ok, entendi. Mas você, apesar de... Ela torceu o nariz. Ainda não tivemos sorte em avançar no caminho para a magia proibida. Então, vamos seguir um caminho diferente. Podemos voltar a isso. Primeiro, gostaria de discutir o seu abrigo para a mulher leopardo e a elfa negra. Por que eu deveria acolhê-las? O que eu ganho com isso? Ela se virou para Eve e Liz. Você aí. Leoparda. Você é do clã Speed? Sim, sou. Eve deu um passo à frente. A filha de Aidin. Meu nome é Eve Speed. Eu era o negociador principal, mas havia dito às outras para se manifestarem livremente quando tivessem algo a dizer. A bruxa parecia esperar por essa resposta. Aidin. E quanto a Paqui? Eve hesitou um instante antes de responder. Mortos. Meu pai e minha mãe. Desculpe-me por perguntar. Eu não sabia. Não precisa se desculpar. O que está feito, está feito. Eve ergueu o braço para mostrar à bruxa. Eles me deram este mapa, aquele que você concedeu ao meu clã. Foi assim que chegamos aqui. Se precisar da ajuda da bruxa proibida, use este mapa para encontrá-la. Ou foi o que meu pai me disse antes de morrer. Estou em dívida com o clã Speed. Mas... Aidin e Paqui estão mortos, então... Uma sombra caiu sobre o rosto de Erika. Ela era amiga dos pais da Eve. Dá para perceber só de olhar. Então você é a filha que eu conheci naquela época. Você é a Eve. Já nos conhecemos. Você não deve se lembrar. Bem, você ainda era um bebê quando fui te ver. Entendo. Na verdade, parei de receber relatos sobre o clã Speed ultimamente. Meu clã foi destruído por uma emboscada. Eu fui a única sobrevivente. Uma emboscada de quem? O tom da bruxa mudou instantaneamente, agora era pesado e sério, ardendo em fogo púrpura. Eve, por outro lado, parecia mais derrotada do que qualquer outra coisa. Eram apenas crianças, as que nos atacaram, mal tinham idade. Eu me lembro disso, mas... Diga-me os nomes deles. Isso soou quase como uma ordem. Não sei como eram chamados. Mas me lembro claramente da força deles. Um poder muito além da idade deles. Eve suspirou, cansada. Sabendo apenas disso, dificilmente posso me vingar deles. As crianças provavelmente já estão crescidas, com feições completamente diferentes das que eu me lembrava. A bruxa estalou a língua. Ela parece mais emotiva do que eu pensava a princípio, brava por causa das pessoas com quem se importa.
Por um tempo depois da emboscada, vaguei pelo continente, perdida e sozinha. Então, encontrei Liz, vagando sozinha, assim como eu. Eve colocou a mão no pequeno ombro de Liz. Começamos a viajar juntas, em busca de um lugar seguro para viver. Quando um dia fomos alvos de um bando de traficantes de escravos, não tivemos outra escolha a não ser escapar para a terra dos monstros de olhos dourados. Eve balançou a cabeça, parecendo desamparada. Os monstros aqui eram muito mais temíveis do que os traficantes de escravos. Fomos forçadas a recuar e, por fim, capturadas pelos traficantes. Eve continuou contando a história na íntegra, sua venda para o mercado de escravos em Monroe, sua vida como guerreira dos esportes sangrentos e a forma desesperada como lutou para comprar a liberdade delas. Ela continuou explicando a traição do barão e como Serás e eu as resgatamos da cidade. A bruxa ouviu em silêncio. Quando terminou, olhou para Liz. E você, qual é seu nome completo? Eu sinto muito. O único nome que eu conheço é Lisbeth, gaguejou Liz. Então seus pais? Mas a bruxa se conteve e não disse mais nada. Liz contou sua história aos trancos e barrancos. Antes de conhecer a irmã mais velha, eu morava na floresta, em uma vila com outros elfos negros. Eu era órfã, então não sei quem eram meus pais biológicos, e não me lembro. Lisbeth foi o nome que as pessoas que me acolheram me deram. O nome da filha deles que faleceu, descobri mais tarde. O terror tomou conta do rosto de Liz enquanto ela continuava a falar. Um dia, a vila foi destruída por cavaleiros que se diziam de Alion. Nunca entendi por que eles vieram. Alion. O país daquela deusa vil. Quanto mais aprendo sobre ele, menos gosto do lugar. Então, de alguma forma, você sobreviveu ao ataque e começou a vagar por conta própria. E então encontrou Eve? Perguntou a bruxa, com uma expressão de irritação ainda estampada no rosto. Sim. E Liz olhou para mim. O Sr. Tuca me salvou quando eu estava em perigo, exatamente como a irmã mais velha lhe disse. Erika não conseguiu mais conter sua irritação. Não vou colocar todos vocês, humanos, no mesmo grupo vil, mas não posso deixar de levantar uma sobrancelha diante de suas opiniões e do tratamento que vocês dispensam aos elfos e às outras raças semi-humanas. Tolos como sempre, mesmo depois de todos esses anos. Mais um bom motivo para eu me separar desse seu mundo. Mas vamos ao que interessa. A cabeça da bruxa caiu. Eu normalmente teria te mandado embora. Mas a filha de Aidin, e uma elfa negra órfã que perdeu seu lar. Eu desisto. Ela balançou a cabeça levemente e começou a se questionar. Não. Por que eu deveria? Até que ponto isso era verdade, afinal? Mas só alguém do clã Speed saberia de Aidin, e eu vejo a semelhança. Se fosse preciso, eu poderia facilmente entrar no alcance para usar minhas habilidades e começar uma luta. Mas é melhor seguir o plano por enquanto. Uma mulher leopardo com uma conexão com a bruxa e uma elfa negra com um passado infeliz, assim como ela. Esses dois elementos a estão fazendo hesitar. Provavelmente não teria corrido tão bem se fossemos só Serás e eu. Seríamos mandados embora na hora. Esta bruxa proibida, Erika, pode ser compreensiva, mas, acima de tudo, parece realista. Tenho a impressão de que é preciso muito esforço para extrair essa simpatia dela, mas Eve e Liz conseguiram fazê-lo brilhantemente. A bruxa endireitou as costas, parecendo ter tomado uma decisão. Tudo bem, então, vou lhe dar um espaço para um acordo. Um lampejo de dúvida surgiu em seus olhos. Mas deixe-me dizer mais uma coisa, ok? Não, na verdade, vou dizer, quer você me permita ou não. Eve, Liz. O Sr. Tuca pode muito bem estar usando você em seu plano para se aproximar de mim, entendeu? Ela está pensando tão à frente, ela é inteligente, como esperado. Eu não me importo, disse Eve firmemente, e mesmo que isso seja verdade, não me importo de ser usada por Tuca. Este homem já fez o suficiente para que eu não me importe com isso.
Ele colocou a própria vida em perigo para nos trazer até aqui. Pode-se dizer que eu o usei também, de certa forma. Eu também não, disse Liz. O Sr. Tuca pode me usar do jeito que quiser. Mas eu não sei se posso ser útil para ele. Há quanto tempo vocês duas conhecem esse homem? Perguntou Erika, estreitando os olhos. Eve respondeu honestamente. Vocês têm um laço de confiança muito forte depois de tão pouco tempo juntos. Esse Tuca deve ser um cavalheiro e tanto, ou um vigarista bastante habilidoso. Bufei ao ouvir isso. Um pouco dos dois, eu acho. Ridículo. A bruxa bateu com o cajado no chão mais uma vez. Você é esperto, mas isso não me incomoda. Ela girou nos calcanhares. Você também não quebrou nenhum dos meus golems, quebrou? Imagino que também tenha sido uma decisão calculada. Tudo feito para ganhar a minha confiança. Erika olhou para mim por cima do ombro. Mas eu te acho bem interessante, Tuca. Acho que podemos socializar um pouco, pelo menos. Tenho andado um pouco entediada ultimamente. Ela girou seu cajado com uma única mão. Muito bem. Bem-vindos à casa de Erika. Tudo bem, um pedido atendido. Nada mal para começar. Bem, suponho que ela tenha percebido meus planos, mas concordou em nos deixar ficar mesmo assim. De qualquer forma, isso já passou. Agora, se eu conseguir ganhar a confiança dela, terei cumprido todos os meus objetivos na terra dos monstros de olhos dourados e estarei um passo mais perto da magia que a deusa Vil proibiu qualquer um de usar. Cobri a boca com a mão para esconder o sorriso enquanto as palavras de Erika ecoavam na minha mente. Você quer derrubar a deusa de Alion? Não tenho certeza se ela mesma percebeu, mas a bruxa já me deu uma informação importante sobre essa magia proibida. Agora eu tinha certeza de que a magia proibida poderia derrubar a deusa Vil. Uma porta se abriu no topo de uma longa escada de madeira e revelou Erika parada do outro lado. Entre. Eve pegou Liz pela mão e olhou para mim pedindo permissão. Retribuí com um aceno, e as duas começaram a caminhar em direção ao local, seguidas por Slay. Vamos, serás? Sim, ela respondeu, correndo um pouco para me alcançar enquanto eu caminhava em direção às outras. Parece que conquistamos a confiança dela, não é? Disse Serás, baixando a voz. Sim. Temos um lugar onde Eve e Liz podem ficar seguras. As coisas estão indo muito bem por enquanto. Subindo as escadas e passando pela porta, chegamos a uma sala ampla iluminada por castiçais. Ocorreu-me que eles poderiam estar usando mana como combustível. No centro da sala, havia uma mesa baixa de madeira. A maioria dos móveis era de madeira e tudo parecia elegante, como antiguidades de algum lugar do norte da Europa. Erika encostou seu cajado em uma mesa lateral e afundou-se no sofá. Espere um minuto. Enquanto esperávamos, um golem surgiu do canto da sala, carregando 4 cadeiras nos braços. Rapidamente, ele as distribuiu uniformemente ao redor da mesa. Bem, sente-se então, ela perguntou, esperançosa. Sentamos como solicitado, e Erika pegou uma xícara de prata de uma mesa ao lado do sofá. Quer beber alguma coisa? Serás olhou para mim com ar interrogativo. Claro, respondi. Serás deve estar preocupada que ela possa colocar algum sonífero em nossas bebidas, mas é melhor fingir que confiamos em Erika por enquanto. Se algo parecer fora do comum, estarei pronto para lidar com isso. O golem nos trouxe 4 taças de prata em uma bandeja. Essa coisa também serve de garçom? Útil. Peguei uma xícara, que parecia estar cheia de chá. Levei-a cuidadosamente para cheirar. Tem cheiro parecido com o que servem em Monroy. Deve ser a mesma erva. Levei o copo à boca como se fosse beber, mas só estendi a ponta da língua para tocar a água. Erika não deveria conseguir ver minha boca naquele ângulo, então não saberia se eu estava testando para ver se havia veneno. O gosto não era ruim, então provavelmente estava bom. Com medo de que esteja envenenado?
Mas, bem, acho que você tem razão em ser cautelosa. Erika estendeu uma das mãos em nossa direção, a outra passando como um pente pelos cabelos longos e lisos e negros. Ela olhava diretamente para Serás. Não vou me ofender. Então vá. Teste com calma. Ah! Eu não queria. Serás se encolheu na cadeira, segurando a xícara com as duas mãos. Deve ter sido notada verificando sua bebida também. Eve e Liz já bebiam de suas xícaras. Erika agora tinha uma das mãos apoiada na bochecha, encarando Serás com um olhar penetrante. Você é Serás Ashiren, não é? Você me conhece? Respondeu Serás. Pelo que sei, Erika vive longe da sociedade há pelo menos 10 anos. 10 anos atrás, Serás tinha apenas 9 anos. Mesmo que ela a conhecesse naquela época, como conseguiria reconhecê-la agora que ela está crescida? Não pode ser isso. Pelo jeito que ela acabou de falar, não parece que ela esteja isolada aqui. Você tem alguma maneira de obter informações de fora? Sim, respondeu ela, juntando as pernas elegantemente e olhando para Slay por algum motivo. É um poder antigo, perdido há muito tempo, mas... Você tem familiares ou algo assim? Perguntei. Erika ergueu uma sobrancelha. Estou surpresa que você saiba deles. Só um palpite, sabe? Eu só tinha uma imagem na cabeça de bruxas usando familiares de todas as histórias antigas que eu tinha lido. Bastou ela olhar para Slay para as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Erika estalou os dedos. É como você disse. Eu aprendo sobre o mundo exterior através dos meus familiares. Não quero me envolver com isso, mas há tantas coisas interessantes por aí. Então, recebo atualizações regulares. Aliás, seu olhar caiu sobre minhas vestes. Esse monstro nas suas vestes é um familiar seu? Ela percebeu, então. Achei que talvez notasse. Não sei se poderia chamar de familiar. Meu parceiro, talvez. Um slime. Você não sabe a definição ou o uso prático do termo, presumo? Ela está tentando descobrir mais sobre mim em todos os lugares possíveis. Uma bruxa muito astuta, não é? Ela continuou, bem, farei a gentileza de instruí-lo. Familiares são monstros e animais vinculados por um contrato mágico. Eles podem receber ordens de qualquer tipo e enviar imagens das coisas que veem. Posso até falar com as pessoas por meio de familiares, mas isso exige tanto de mim e da criatura que tenho certeza de que está tirando anos da minha vida. Erika esticou o pescoço e massageou os próprios ombros. Então, se possível, não uso meus poderes para falar. Todo o processo me deixa tão cansada que eu poderia dormir por dias depois de fazer isso apenas uma vez. Acho que Pigmaru não é tecnicamente um familiar. Não tenho um contrato mágico com ele, é mais como um membro valioso da equipe. Ouvi um grito feliz, squee, vindo de dentro das minhas vestes. E aquele cavalo com o cristal de transmissão nas costas? Cristal de transmissão, hein? Bem, eu queria perguntar sobre a Slay, então parece uma boa hora. Você sabe alguma coisa sobre ela? Nós a encontramos ainda um ovo nas ruínas de Mills, e ela chocou aqui na terra dos monstros de olhos dourados. Não sei dizer se ela é uma fera divina ou mágica. Nem eu conheço esse tipo de monstro. Ei, você se importa se eu examiná-la mais tarde? Contanto que Slay não se importe e não seja perigoso. Erika pareceu feliz ao ouvir isso. Endireitando as costas e sentando-se no sofá, ela parecia estar de melhor humor, mas ainda não sorria. Obrigada. Seu olhar se voltou para Liz, que lutava para conter um bocejo. Desculpe, foi mal. Você acabou de passar pela terra dos monstros de olhos dourados, não é? Mesmo que tenha vindo do sul, você deve estar exausta. Liz pareceu desconfortável com a atenção repentina. Você estava falando de algo tão importante? Me desculpe. Você não precisa se desculpar, Liz, interrompi.
Você estava tentando ser educada, não é? Não há nada de rude nisso. E, bem, você precisa desenvolver esse hábito de se desculpar por tudo. Ele tem razão, coitada. Não precisa ser tão sensível aos sentimentos dos outros o tempo todo. Erika assentiu, recostando-se no sofá mais uma vez. Então, levantou-se com as duas mãos. A autoestima e a confiança dela também foram abaladas. Só de pensar em como ela deve ter sido tratada para se tornar assim me dá nos nervos. É por isso que pedi que a deixasse ficar aqui e relaxar. Curar-se no seu próprio tempo, eu disse. Erika permaneceu em sua postura meio sentada, semicerrando os olhos para mim. Sempre que você abre a boca, sinto como se estivesse sendo manipulada. Provavelmente é só a sua imaginação. Posso perguntar quantos anos você tem? Erika franziu a testa quando contei, ainda paralisada. É brincadeira, né? Quantos anos você tem, afinal? Perguntei em resposta. Eu vivi várias de suas vidas humanas. Então eu deveria ser mais respeitoso? Ridículo. Chega de piadas. Escuta aqui, Tuca. Só porque uma pessoa viveu muito tempo não significa que ela seja digna de respeito. Fico feliz em aprender algo novo sobre o seu modo de pensar. Agora, devo entender que você está disposta a nos dar um lugar para dormir? Sim, vocês todos precisam descansar um pouco. Finalmente se levantando, Erika chamou seu golem e lhe deu algumas ordens. Ah, mas não posso dar quartos privativos para todos vocês, sabia? Só tenho um quarto para hóspedes. O outro é um quarto antigo meu que vocês terão que limpar antes de dormir nele. Tudo bem, respondi. Ah, e só uma cama em cada quarto, então você pode dividir o quarto em casal ou uma pessoa pode ficar com a cama. A escolha é sua. Ivy e Liz dormirão juntas. Ou seja, olhei para Serás. Ela acenou para mim 2 vezes. Então Serás e eu ficaremos com seu antigo quarto, se estiver tudo bem. Larguei as malas e me encostei na parede. Parece que finalmente vamos ter uma folga. Sim, estou feliz por encontrar uma cama para dormir. Mas... Serás perdeu a fala. O cômodo em que nos encontrávamos era apertado e havia pouco espaço para ficar em pé. A maior parte do chão estava ocupada por móveis de vários tamanhos, todos cobertos de poeira. Ela está usando este lugar como depósito. Faz sentido. Por sorte, tem espaço suficiente para passar pela porta e ir até a cama. Por pouco. Podemos deixar as malas aqui, mas eu preciso abrir mais espaço se vou dormir no chão. Mas não dá para reclamar de coisas assim. Afinal, ela pediu para a gente limpar. Vamos fazer isso depois que a Erika tiver certeza do que quer que seja feito aqui. Você também concorda com isso, né, Serás? Ela estava olhando para a cama. Sim, respondeu finalmente. Já estou acostumado a ficar no mesmo quarto que a Serás. Não é exatamente a primeira vez que dormimos juntos. Já dormimos no mesmo espaço muitas vezes, e nenhum de nós se importa nem um pouco. Bem, talvez Serás esteja mais consciente sobre isso agora depois do que aconteceu. Slay estava descansando em um tapete no canto. Em seu primeiro estágio, ela não ocupava muito espaço para dormir. Eu pedi para Pigmaru e Slay dormirem no nosso quarto. Quando Erika soube, perguntou, eles não vão atrapalhar? Aparentemente, ela pensou que Serás e eu tínhamos algum tipo de relacionamento. Pumpiu. Ela parecia muito cansada. Acariciei suas costas delicadamente. Pumpi. Pigmaru, por outro lado, pulou animadamente na cama. Scui. Esse já voltou ao que era antes. Sr. Tuca, gostaria de perguntar a que horas devemos dormir esta noite, disse Serás, parecendo estranhamente formal de repente. Impedi-a de falar com um gesto e caminhei até ela. Estávamos perto agora, quase nos tocando. Aproximei minha boca do ouvido dela. Com licença.
se estiver falando em um volume normal, presuma que alguém esteja ouvindo, sussurrei, aproximando-me o suficiente para que minha respiração alcançasse seu ouvido. Acho que podemos confiar na Erika, mas ainda não temos certeza disso. Se for algo que você não se importa que seja ouvido, vá em frente. Ah, entendi. Então, é importante? Pode ser, sim. Vamos conversar sobre isso mais tarde, ok? Sim. As orelhas de Serás estavam ficando vermelhas. Eu estava muito perto, né? Afastei-me dela e voltei a falar normalmente. Fico feliz que a Erika pareça uma pessoa tão legal. Serás juntou os joelhos elegantemente e sentou-se ereta na lateral da cama. Sim. Eu esperava que ela fosse, bem, muito mais digna e difícil de conversar. Desculpe, não sou digno o suficiente para você. Uá! Os ombros de Serás se contraíram de surpresa. Eu estava prestes a dizer algo quando Erika se adiantou. Erika encostou-se no batente da porta atrás dela, fora do seu campo de visão. Serás, dividida entre pedir desculpas e tentar se explicar, abriu a boca para falar em pânico. Senhorita Erika, eu não quis dizer que... Você quis dizer que ela é fácil de conviver, certo? Interrompi. Um elogio então? Claro. Olhei para Serás em busca de confirmação e ela assentiu de volta para mim. Sim, não tenho motivo para menosprezá-la, senhorita bruxa. Mas... Serás se levantou, virou-se para encarar a bruxa e abaixou a cabeça até os joelhos. Peço desculpas profundamente se a ofendi de alguma forma. Erika estreitou os olhos e cruzou os braços levemente. Serás, você é tão séria que te deixa sem graça. As pessoas já te disseram isso? Ufa. Não tem como ela saber do problema de Serás, mas mesmo assim... Serás virou a cabeça para olhar para mim. Senhor Tuca. Seus olhos diziam tudo, é realmente verdade? O primeiro homem que puder dizer, você é muito divertida de conversar, Serás, sem acionar o detector de mentiras dela vai deixar essa princesa cavaleira viciada nele pelo resto da vida. Eu já te disse, ser sério é um dos seus pontos fortes. Conheço todos os seus pontos fortes. Fique feliz com isso por enquanto, está bem? Mas... Sim. Serás assentiu, parecendo um pouco mais feliz. Bem, já que você está aqui, eu tinha mais coisas para falar, eu disse, virando-me para a bruxa. Eu já esperava por isso. Foi por isso que vim. Ela olhou para o corredor em direção ao quarto de Eve e Liz. Pode ser difícil para você falar na frente daquelas duas. Também deixei algumas coisas sem dizer. Bem, faz muito tempo que não falo com ninguém de fora. Talvez eu tenha me empolgado. Posso viver isolada aqui, mas não detesto companhia, sabe? Posso te chamar de Erika? Me chame do que quiser. Erika não é meu nome verdadeiro, de qualquer forma. Serás pareceu duvidar ao ouvir isso. Acho que o detector de mentiras dela não dispara quando a bruxa se chama Erika. Eu, assim como Lisbeth, só tenho um nome, Ana Urbael. Mas, bem, é difícil de pronunciar, não é? Eu também não gostei de nenhuma das maneiras de abreviá-lo. Decidi usá-lo como sobrenome e escolhi Erika de uma lista de heróis do passado de outro mundo. Soa bem, não acha? Sem reclamações? Então ela realmente trata Erika pelo seu verdadeiro nome. O detector de mentiras de Serás não dispara em momentos como esse. Entendo. E às vezes eu me refiro a mim mesma de outras maneiras também, falando do jeito antiquado que eu falava antes de escolher Erika, sabe? Sim. Já percebi isso algumas vezes. Falar de um jeito antiquado combina melhor com a aparência dela. Não é ruim, mas prefiro não ficar enrolando assim, falando sobre como falamos. Eu deveria concordar com ela por enquanto. Você não acha que o nome Erika soa mais jovem? Parece, não é? Ei, Serás, o que você acha?
Como eu deveria ter me chamado? Mas ela está realmente obcecada por isso. Deve ser um assunto importante para ela. É. Ah, Eu acho que Erika é um nome maravilhoso. Eu odeio respostas seguras como essa, murmurou Erika. Serás parecia desanimada. Eu assumo os riscos, e Serás me equilibra ao jogar pelo seguro sabiamente, interrompi. Você está defendendo demais a sua amada. Se exibindo para ela, né? Acho que sim. Senhor Tuca e eu não somos, começou Serás, mas Erika interrompeu antes que ela pudesse terminar. Exatamente como eu pensava. Ela é do tipo falante. Talvez ela realmente esteja carente de conversa aqui. Sorte minha. Isso significa que temos mais chances de conversar, e eu tenho mais oportunidades de manipulá-la. Nossa, você seria uma oponente terrivelmente problemática. Erika olhou para Serás. O espírito do vento, capaz de perceber mentiras, Silfigzia, eu acho? Mas os Ashirens não têm contrato oficial com Silfigzia, tem? Serás tinha uma expressão séria no rosto. Você sabia. Então acho que famílias e clãs inteiros também têm contratos com espíritos. Não sei os detalhes, mas você fez um contrato com alguns espíritos perdidos. A razão pela qual você se uniu ao Império Sagrado de Neia é porque seu próprio país a expulsou por causa desses contratos? Serás assentiu em silêncio. Erika balançou a cabeça, como se estivesse se repreendendo. Eu fui longe demais. Desculpe, esquece. De qualquer forma, você tem Silfigzia do seu lado. Então, é você quem consegue enxergar através das mentiras, não é? Erika olhou para mim, irritada. Isso me coloca em real desvantagem neste joguinho que estamos jogando, não é? Então está bem. Vamos ser francos um com o outro, eu disse. Para ser sincero, não preciso esconder muito da Erika. Concordo com isso. Seria muito chato tentar arrancar isso de você. Então, sobre o que podemos conversar que me fará ganhar sua confiança? Deixe-me ver. Por que você precisa da magia proibida? Não podemos nem começar sem você me dizer isso. Ela tirou um relógio de bolso do decote e jogou na minha direção. Eu o peguei. Temos bastante tempo para conversar antes que você precise descansar. Ela percebe que nós dois estamos cansados. Meus olhos caíram sobre os móveis que ocupavam a maior parte do cômodo. Gostaria de passar algum tempo limpando este lugar. Depois. Eu até ajudo. Tudo bem, então. Agarrei o relógio de bolso com uma das mãos e sorri. Vamos conversar então. Deixe-me contar o que foi preciso para chegarmos até aqui. Erika me interrompeu no meio do caminho. Desculpe interromper, mas... Sério? Você está brincando, né? Ela colocou um dedo na têmpora e franziu a testa. Você foi enviado para as ruínas do descarte e sobreviveu? Levou mais alguns segundos para que ela fizesse a pergunta óbvia. Você derrotou o Devorador de Almas? Meio que, sim. O que você quer dizer com meio que? Posso explicar como fiz, se quiser. Todos os monstros lá embaixo eram incrivelmente arrogantes e subestimavam os heróis que foram jogados nas ruínas. Eles tratavam os humanos como brinquedos. O Devorador de Almas era o maior exemplo disso. Ninguém sobreviveu àquelas ruínas, o que significa que nunca havia perdido uma luta, nenhuma vez. A arrogância dele lhe deu uma oportunidade de atacá-lo, você quer dizer? Acho que sim. Fui salvo pela derrota de todos os outros heróis derrotados que vieram antes de mim. Erika acariciou os lábios com seus dedos finos e elegantes. Eu entendo a lógica, mas ainda assim. Ela se aproximou, aproximando o rosto do meu. Era mais baixa do que eu e, por isso, olhava para mim. O Devorador de Almas, morto por você, de todas as pessoas. Vi meu próprio rosto refletido em seus olhos azul púrpura.
Não havia maldade no reflexo que vi ali. Mas também não vi ninguém com força suficiente para matar o devorador de almas. Ela não acredita em mim. Um ato digno de aplausos de pé, se é que posso dizer. Aquele tom de dúvida da Erika está começando a soar como aplausos. Então, como você sabe sobre o devorador de almas? Perguntei. Erika se afastou de mim e colocou as mãos na cintura. Houve uma época em que eu era próxima da Vicious. Você morava em Alion? Por um tempo. É complicado. Mas saí de lá rápido antes que as coisas ficassem sérias demais. Uma elfa negra talentosa como você. A deusa deve ter querido ter você do lado dela. Ela fez uma oferta, sim, eu recusei. Por um tempo depois disso, fiquei vagando, mas era irritante ter que me livrar dos perseguidores, então vim para cá. Os perseguidores que a deusa enviou atrás dela não seriam fáceis de derrotar. Mas ela conseguiu chegar até aqui. Ela deve ser uma lutadora forte por mérito próprio. De qualquer forma, eu sempre planejei me estabelecer aqui eventualmente. Meus planos foram simplesmente adiados. Erika esticou os braços em direção ao teto, estufando o peito. Ok, estamos mudando de assunto. Então, o que aconteceu depois que você saiu das ruínas do descarte? Em seguida contei a ela sobre nossa batalha com os Cavaleiros Dragão Negro. Espera aí. Foi você quem matou o homem mais forte do mundo? Não foi aquele bando de usuários de magia amaldiçoada de que todo mundo fala? Vou te contar sobre esses caras também enquanto estamos aqui, eu acho. Erika assentiu enquanto eu contava a nossa luta com a Shinto. Isso explica por que eles simplesmente desapareceram. Ela se aproximou, apontando o dedo para o meu queixo com os olhos arregalados. Congelar os cadáveres e depois esmagá-los. Que ideia interessante. Estou impressionada. Eu sentia o mesmo por ela. Seus familiares conseguiam lhe dar muita informação. Era como se ela tivesse um site de notícias, um resumo de reportagens do mundo todo. Então foi assim que chegamos à terra dos monstros de olhos dourados, terminei, tomando um gole do chá de ervas que um golem havia trazido enquanto eu falava. Mesmo agora, estou testando se há veneno nele. Sou uma pessoa extremamente desconfiada, não sou? Então você chegou aqui, lutando contra os monstros, disse Erika, lambendo uma gota d'água na ponta do dedo indicador. Você se saiu bem em sobreviver com essas habilidades de efeito de status, ou seja lá o que forem. Quando se trata de aplicar efeitos de status, parece que minhas habilidades têm um potencial realmente extraordinário. Erika sentou-se na cama e cruzou as pernas. As habilidades dos heróis são divididas em 5 tipos, eu acho. Mas, de todas elas, as mais baixas são as de efeito de status, disse ela, levantando o dedo e soando um pouco como uma professora. Houve uma época em que investiguei a utilidade delas também, sua taxa de sucesso, duração e efeito. Todas eram completamente inúteis. Cada uma era a própria definição de um fracasso. Isso é de conhecimento geral, acrescentou ela. Então tenho certeza de que Vicious agiu logicamente ao se livrar de você. Você era o último da turma, não? Seus resultados devem ter sido péssimos. Eu entendo por que ela te sacrificou. Brusca, eu gosto disso. Então ela te mandou para as ruínas do descarte, e agora você quer vingança? Sim, eu quero. Do fundo do meu coração. Há também a questão dos heróis descartados que vieram antes de mim, mas a verdadeira fonte desse sentimento negro e feio dentro de mim é um rancor totalmente pessoal. Eu odeio aquela deusa imunda, óbvio e simples. Interessante. Todos aqueles que se manifestaram contra Deus até agora tinham grandes ideais de vitória justa ou simplesmente se gabavam para melhorar de posição, sabendo que jamais seriam capazes de enfrentá-la. Mas sinto que você pretende se vingar, custe o que custar. Você é forte, parece ter a inteligência e a força mental necessárias para compensar sua falta de experiência em batalha e, o mais importante,
tem essas habilidades de efeito de status incrivelmente poderosas ao seu lado. Então algo mudou em seus olhos, e eles pareceram ficar nublados. Mais vícios, ela. Ela tem aquela bolha dissipadora, interrompi, dizendo aquelas palavras amaldiçoadas. A habilidade da deusa de anular todas as minhas habilidades de efeito de status. Nunca esquecerei a primeira vez que conjurei paralisar, foi nela. Então você já sabe. Sim, suas habilidades de efeito de status não farão nada contra ela. Não conseguirei derrotar a deusa a menos que eu consiga fazer algo contra essa barreira. Tem que haver um jeito. É exatamente por isso que... Porque você veio até mim para aprender sobre magia proibida. Isso mesmo. Estou surpreso em ver que os pergaminhos ainda existem. Pensei que Vicious tivesse queimado todos eles. Sem mencionar que você encontrou 3 deles, todos juntos como um só. Esses pergaminhos de magia proibida, trazidos às ruínas do descarte pelo grande sábio Anglin, podem ser os últimos ainda existentes. Mas se a deusa está se dando ao trabalho de queimar cada cópia, isso só torna ainda mais provável que essa magia seja sua fraqueza. Erika levou o joelho ao ombro e apoiou o cotovelo nele. Não sei se isso se aplica a todos os divinos, mas Vicious é incrivelmente forte em batalha. Enquanto tipos humanoides raramente tropeçam nas aldeias dos humanos, ela é capaz de matar todos sem levar um arranhão sequer. Aquela bola de fogo que ela usou para queimar o lobo de olhos dourados, quando nos invocou aqui pela primeira vez. O jeito como ela se moveu ao derrubar Sogol no chão. Eu sabia que ela era forte, mas é tão ruim assim, né? Seraz e Eve provavelmente não serão de muita utilidade na minha luta contra ela. Há até rumores de que ela fez uma lavagem cerebral no próprio Devorador de Almas. Ela é anormal, essa deusa. Ela fez uma lavagem cerebral em um tipo humanoide? Erika caiu de costas na cama, bufando. Eu mal conseguia distinguir sua expressão de onde estava. Ela colocou as 2 mãos atrás da cabeça e começou a resmungar, como se estivesse falando sozinha. Se a maneira como os tipos humanoides nascem é como eu penso que são, não posso dizer que seria impossível. O mistério de como os tipos humanoides nascem. Isso também me incomoda, no fundo da minha mente, desde que chegamos aqui. Deixe-me adivinhar, você acha que eles são transformações de monstros de olhos dourados? Com essas palavras, Erika se levantou da cama num pulo. Estou chocada. Você foi invocado tão recentemente e já sabe tanto. Os monstros humanoides que encontrei até agora, todos eram diferentes. Não havia 2 iguais. Isso me fez duvidar de como eles se acasalariam como uma espécie comum. Devem ter nascido de outra forma. Diga-me, se souber. Quantos tipos humanoides havia nos exércitos das antigas fontes de todo o mal? Provavelmente nenhum, certo? Erika apontou para mim. Sim, você tem razão. Acho que nos confins do norte, talvez nem haja monstros humanoides aparecendo. Eles nascem de uma mudança repentina, eu disse. A fonte de todo o mal não era o que os gerou. Provavelmente era algo dentro dos próprios monstros de olhos dourados. E o gatilho para essa transformação repentina, eu acho, é... Os olhos azul púrpura de Erika encontraram os meus, e nós 2 falamos ao mesmo tempo. Comendo humanos. Ela se jogou de volta na cama com alguma força e, deitada ali, levantou um dos joelhos no ar. Não tenho nenhuma prova. Nada definitivo ainda. Mas isso é o que faz mais sentido. Acho que a probabilidade de um monstro se transformar em um tipo humanoide depende de... Erika começou. Quantos humanos eles comeram? Terminei a frase dela. É o que eu penso, sim. Mas tenho a impressão de que há muito mais monstros de olhos dourados do que humanoides. Então, é seguro presumir que, mesmo que um monstro como uma tonelada de pessoas, a chance de ele se transformar ainda é bem baixa. Erika levantou a cabeça, ainda deitada na cama. Ela olhou para mim, dobrando as pernas longas e finas na altura dos joelhos. Ei, você aprendeu isso em um livro ou algo assim?
Esta é apenas uma teoria pessoal minha, baseada em informações que reuni de todos os tipos humanoides que enfrentei até agora. Erika se levantou e cruzou as pernas mais uma vez. Tuca! Acho que posso até gostar de você. Um estrondo metálico soou do outro lado da sala. Serai se desculpou rapidamente e foi pegar sua xícara de chá de prata em pânico. Provavelmente foi uma reação ao que a Erika acabou de dizer. Bom, não posso fazer nada sobre isso agora. Sinto-me honrado. Ainda tenho mais perguntas para você. Você mencionou que tipos humanoides poderiam sofrer lavagem cerebral antes. O que você quis dizer com isso? Eu me contive. Não pode ser. Erika fechou um olho e estalou os dedos. Gosto dessa sua parte perspicaz. Encontrar a resposta sozinho desse jeito. Sim, é isso mesmo. Aquela deusa imunda, ela alimentou o monstro de olhos dourados com pessoas que sofreram lavagem cerebral até que ele se transformasse no devorador de almas. Ela alimentou o monstro com aqueles que lhe juraram fidelidade até que ele mudasse. Serais levou a mão à boca, visivelmente enojada pelo horror dos métodos da deusa. Acho que é por isso que o devorador de almas ouviu o que Vicious tinha a dizer em primeiro lugar. É por isso que ele foi colocado naquela posição confortável lá em cima, na saída das ruínas do descarte. Erika, você acha que a Vicious tem outros monstros que ela criou com esse método, no mesmo nível do devorador de almas? Não sei dizer. Deve ter sido preciso muita tentativa e erro para ela finalmente gerar uma criatura como aquela. Talvez tenha sido seu único sucesso? Se tivesse mais, certamente os teria usado em lutas passadas contra a fonte de todo o mal. Ela tem razão. É improvável que ela tenha obtido sucesso nesse nível desde então. O Devorador de Almas foi uma criação única na vida. Um milagre. É assim que eu vejo. Uma deusa que depende de milagres? Ainda há muita coisa que não sabemos sobre os divinos. Parece que Vicious também anda por aí procurando e silenciando qualquer um que tente descobrir sobre ela. Que sorte que ela não é uma deusa onipotente e onividente, não é? Bem, agora. Erika parecia pronta para encerrar a conversa. Vou preparar a comida. Vocês dois podem descansar, limpar o quarto ou fazer o que quiserem aqui. Posso ajudar? Perguntou Serais, cerrando levemente os punhos. Tudo bem. Tenho meus golems para isso. Aprendi sobre a história de Erika, informações sobre aquela deusa vil e a verdadeira natureza dos tipos humanoides, embora seja apenas uma teoria por enquanto. Essa foi uma boa aquisição. E acho que não chateei Erika com nada do que disse. Erika se levantou da cama e caminhou em minha direção. Você é bom em fazer as pessoas falarem, não é? Pensei em te apertar um pouquinho, mas você controlou o ritmo da conversa. Se eu me deixasse levar pelas suas mãos, eu seria a única a ser espremida até secar. Até tentei fazer poses sugestivas enquanto conversávamos, mas você não pareceu ficar nervoso nem me lançar nenhum olhar malicioso que valesse a pena mencionar. Um autocontrole e tanto para um garoto da sua idade. Mas esse tipo de reação é mais suspeito por não existir, não acha? Eu sabia que você estava fazendo isso de propósito, respondi. Ela estava me testando enquanto falávamos, querendo que eu olhasse para ela. Erika passou o dedo pelo meu ombro esquerdo. Se eu realmente começar a confiar em você durante o seu tempo aqui, talvez isso dependa de você? Eu te dou até que essa sua lesão no ombro melhore. De alguma forma, ela sabia que eu também tinha machucado o meu ombro. Pode ser que Vicious tenha ido e tentado se livrar de um inimigo bastante problemático. Observei-a sair e depois fui sentar-me na beira da cama ao lado de Serais. Falamos em voz baixa e conversamos sobre nossos planos, basicamente, apenas confirmando o que ambos já sabíamos. Vamos ficar aqui com a bruxa. Pelo menos até esse ferimento sarar. Mas esse é um ponto final um tanto vago, não é? Perguntou Serais. Ela se concentra mais na personalidade e no caráter do que em qualquer outra coisa, eu acho.
Senhorita Erika, você quer dizer? É isso que ela está tentando descobrir sobre você? Sim. Ela quer saber se pode confiar em mim ou não. Ficamos em silêncio por um momento. Som sobre aquela conversa que tivemos mais cedo, disse Serais, quebrando o silêncio. Ela se sentou ereta e observou minha expressão. Mais ou menos quando a gente vai dormir, né? Então você se lembra. Então, como é? Quero que use a cama, Sr. Tuca. Serais virou o corpo para mim e segurou minhas duas mãos. Você está ficando cansado depois de todos os nossos dias na terra dos monstros de olhos dourados. Sem mencionar o seu ferimento. Mesmo com esses modificadores de estatísticas que você mencionou, deve estar exausto. Imaginei que ela diria algo assim. Você é a pessoa mais importante neste grupo de mercenários. Ela hesitou antes de continuar, aproximando minhas mãos do seu peito. Você é a pessoa mais importante para mim agora, Sr. Tuca. Então, por favor. Ela tinha uma expressão séria no rosto, seu tom não era apenas sincero, mas um pouco forte também. Ela deve estar pensando que vou recusar a cama. Mesmo que arrumemos este lugar, só tem uma cama aqui. Tenho certeza de que aquele golem poderia fazer uma cama simples para nós, mas não vamos morar aqui para sempre. E Erika não quer ter que fazer mais móveis inúteis para convidados que logo partirão. Não posso culpá-la por isso. Sr. Tuca. Se insiste que eu durma na cama, então. Serais olhou para o chão e arrastou os pés nervosamente. A ideia de dividirmos isso juntos pode ser considerada. Acho que isso também é uma opção. Eu não tinha pensado nisso. Ou melhor, eu estava me recusando a pensar nisso. Não me importo. Você não se importaria? Quer dizer, e você? Está tudo bem com isso? Serais inclinou a cabeça ainda mais para baixo. Claro que não tenho objeções. Fui eu quem sugeriu, então seria estranho da minha parte. Ela se pegou olhando para mim e começou de novo. Quer dizer, eu propus isso simplesmente como um meio para nós dois descansarmos o máximo possível. E, portanto, não tenho segundas intenções ao propor isso, por favor, entenda. Afastei minhas mãos das dela e, por um momento, ela tentou pegá-las novamente com as suas. Bem espaçosa, essa coisa, eu disse, passando a palma da mão pelos lençóis. Vamos conseguir manter uma distância razoável. Provavelmente conseguiremos evitar esbarrar um no outro sem querer enquanto dormimos. Talvez tenhamos que dormir na mesma cama novamente em algum outro momento da nossa jornada. Provavelmente é uma boa ideia se acostumar agora. Serais sentou-se ereta e colocou as mãos cuidadosamente no colo. Me desculpe por fazer uma proposta tão estranha, em primeiro lugar. Obrigada por dizer isso. É um alívio ouvir isso. Vi um pouco de culpa em seus olhos. Joguei-me na cama, ouvi um baque abafado e senti a maciez da cama pela primeira vez em tanto tempo. Um leve calor pairava sobre mim, vindo de onde Erika estivera. Serais consegue perceber qualquer mentira, mas não é a melhor em contá-las. Se é isso que ela quer, acho que devo concordar. Se dormir ao meu lado te incomoda tanto assim, vou te colocar para dormir como sempre. Não precisa se preocupar comigo. Aparentemente, tenho um autocontrole tanto para um garoto da minha idade, eu disse, citando Erika antes. Um golem veio nos buscar, acenando silenciosamente da porta. O jantar está pronto, hein? Seguindo o golem, chegamos a uma sala com uma grande mesa no centro, onde Ivy e Liz já estavam sentadas. Havia todos os tipos de pratos empilhados sobre a mesa, raízes, sementes, frutas. Ainda tem um pouco de carne seca, mas é para acompanhar a minha bebida. Não vou te dar nada, disse Erika, dando uma mordida entre os lábios voluptuosos enquanto voltava seu olhar penetrante em nossa direção. O tipo de comida que ela conseguia encontrar ali devia ser limitado. Mas,
Como já comíamos da minha bolsa de couro há bastante tempo, não nos faltava exatamente variedade. O jantar transcorreu sem problemas. Eu esperava que algo importante acontecesse, mas nada de especial aconteceu. A bruxa perguntou quais comidas gostávamos e o que era gostoso, e conversamos sobre a conexão de Liz com Eve. O que mais interessava a Erika era a minha bolsa de couro mágica. Depois do jantar, acabei tendo que mostrar a ela como funcionava. E isso é meio emocionante. Não é, irmã mais velha? Não saber o que vai acontecer sempre me deixa um pouco nervosa, sim. É como uma rifa misteriosa, eu acho. Não fiquem muito nervosas, ou o Sr. Tuca vai começar a se sentir pressionado. Vocês duas, serás, como uma irmã mais velha atenciosa. Mas ela também está praticamente na ponta da cadeira. Eu deveria saber, serás é quem está mais animada com isso. O que saiu da embalagem desta vez foi pudim de matcha. Eram 7 no total, em recipientes de plástico preto, feitos para parecer vasos de barro, com uma colherinha de plástico presa a cada um. O pudim verde escuro estava coberto com chantilly. Essas coisas parecem meio caras. Perfeitas para a sobremesa. Ei, o que é isso? É uma delícia, disse Erika após a primeira colherada, arregalando os olhos. Ela lambeu cuidadosamente o creme dos dedos. Um sabor amargo, mas essa coisa branca e instável deixa o gosto residual perfeito, resmungou Eve. Ainda havia creme debaixo do seu nariz. Está delicioso, Sr. Tuca. Obrigada. Liz também sorria, mastigando alegremente. Ela ofereceu uma colherada para o pequeno slime. Aqui está, Pigmaru. Squee. Squee. Liz deu um pouco para Slay também, que lambeu a colherada e balançou o rabo alegremente enquanto fazia barulhos de contentamento. Serás estava sentada ereta na cadeira. Concordo que este pudim é delicioso, mas tomem cuidado para não se empolgarem, disse ela, mal conseguindo esconder o sorriso que se espalhava pelo rosto. Depois do jantar, Serás e eu voltamos para o quarto para nos limpar um pouco, e Erika apareceu com uma sugestão. Não gosta de ficar todo empoeirado, né? Você também deve estar todo suado. Vou te mostrar o meu banho quente. Vem. Sem reclamações aqui. Eu tinha planejado me limpar com um pano, mas provavelmente não teria adiantado muito. Mas Serás e eu dificilmente poderíamos tomar banho juntos, certo? Por favor, vá primeiro, Sr. Tuca. Uma cavaleira nunca deve se banhar antes de seu rei. Então, fui primeiro, a pedido de Serás. O banheiro, que ficava 3 andares abaixo do nosso quarto, era enorme. Como uma fonte termal natural, a água estava na temperatura ideal, era ótimo. Depois de lavar todas as minhas dores e fadiga, voltei para o quarto para esperar a vez de Serás. Depois de um tempo, ela entrou no quarto, com o cabelo ainda encharcado. E pensar que eu seria capaz de mergulhar em água quente, aqui mesmo nas profundezas da terra dos monstros de olhos dourados. Serás sentou-se na beira da cama, vestindo apenas uma blusa fina, depois do banho. Começou a secar o cabelo com um pano. Ah! Poder lavar o corpo e o cabelo inteiros desse jeito. É realmente maravilhoso. Você realmente gosta de banhos, não é? Sim. Quase tanto quanto eu gosto de ler livros antigos. Tenho certeza de que não conseguiria escolher entre os dois. Sentei-me no chão, fechando meu exemplar de Artes Proibidas. A obra completa e olhando para as coisas que havia espalhado na minha frente. O que você está fazendo? Perguntou Serás. Só para verificar quanto mais preciso para a próxima solução de aprimoramento de monstros do Pigmaru. Dispostos à minha frente estavam todos os materiais que eu havia reunido em nossa jornada. Serás se aproximou, inclinando-se e espiando por cima do meu ombro. Alguma sorte? Ainda tenho mais uma coisa para encontrar. Mas, quando eu conseguir isso,
Pigmaru pode ficar ainda mais forte. O pequeno slime cambaleou no chão ali perto, guinchando alegremente. Esses materiais? Você acha que consegue usar todos eles? Perguntou Serás. Percebi na hora, né? Esses materiais são de tipos humanoides, mas o livro não diz nada sobre eles terem materiais úteis. Se minha teoria sobre transformações de monstros estiver certa, então ainda deve haver algum material utilizável sobrando de qualquer espécie de monstro que esses tipos humanoides costumavam ser. É o que estou pensando, de qualquer maneira. Entendo. Você especula que os materiais deles podem ser usados como os de qualquer outro monstro. Sim, mais ou menos. Bati na capa do livro com os dedos. De qualquer forma, quando Pigmaru atingir o próximo nível de aprimoramento, isso expandirá ainda mais o que podemos fazer juntos em combate. Tenho que esmagar aquela deusa custe o que custar. Não posso depositar todas as minhas esperanças em magia proibida. Preciso elevar o nível das minhas outras habilidades de combate também. Tenho que planejar com antecedência, fazer um plano reserva e depois outro. Preciso sempre pensar vários passos à frente dos meus inimigos. Ouvi Serás engolir em seco atrás de mim. Até ela pareceu surpresa com o quão alto aquilo soou. Senhor Tuca. Virei-me e vi Serás ainda secando o cabelo. Ela desviou o olhar. Vamos dormir? Preciso arrumar essas coisas primeiro. Vá em frente e vá para a cama, se quiser. Ah, então eu também vou ficar acordada mais um pouco. Ela foi até suas coisas e se agachou, remexendo na bolsa em busca de algo, depois tirou uma jaqueta leve. Devo achar que as roupas dela são um pouco reveladoras. Ela vestiu a jaqueta e eu terminei de arrumar os materiais antes de me deitar. Apaguei a lâmpada de mana e olhei para as velas do outro lado. Serás, você poderia apagar isso também? Ah, sim. Ela apagou as velas, e o quarto ficou escuro. Havia uma grande janela em uma parede, por onde o luar brilhava. Estávamos no subsolo, mas havia um céu noturno inteiro lá fora, com lua e tudo. Eu me senti como se estivesse em um filme de ficção científica. Pigmaru estava embaixo da cama, e Slay ainda dormia onde eu havia pedido antes. Deitei-me ao lado de Serás. A cama era grande o suficiente para quase 3 pessoas. Se nós dois tivéssemos cuidado, conseguiríamos evitar nos tocar. Serás estava de costas para mim, mas eu ainda conseguia ouvir sua respiração. Ela não estava dormindo. Senhor Tuca? Você ainda está acordado? Sim. Parece que finalmente vamos aprender o segredo da magia proibida, não é? As ruínas do descarte. Os Cavaleiros Dragão Negro? Ashinto. A Terra dos Monstros de Olhos Dourados. A Bruxa Proibida. Não sei dizer se foi uma longa jornada ou se tudo acabou num piscar de olhos. Só cheguei aqui por sua causa, Serás. Você me honra. Olhei para o teto. Tem alguma coisa que você queira conversar? Senti que ela pulou, mas esperei um pouco para que ela falasse. O que o senhor vai fazer, Sr. Tuca? Quando sua jornada por vingança terminar, perguntou ela, nervosa. Quando minha vingança terminar? Não pensei muito nisso. Se houver um jeito, eu gostaria de voltar ao meu antigo mundo pelo menos uma vez. Para se encontrar com sua mãe e seu pai adotivos, aqueles de quem você falou. Sim. Só uma palavra bastaria. Quero agradecer a eles por tudo que me deram. E você, afinal? Perguntei. Todo mundo acha que Serasa Shiren está morta, certo? Sim. Eu também não tinha pensado muito nisso. Aos olhos deles, eu já morri uma vez, suponho. Você não quer ver aquela princesa de novo? Ela sempre tem aqueles pingentes no pescoço, aqueles que a princesa do Império Sagrado de Neia lhe deu. Ao contrário do seu caso, Sr. Tuca, pude me despedir dela. Acho que a princesa é para você o que meus pais adotivos são para mim, hein? Errei, sim, acho que você está certo, riu Serás.
Quando você era uma fugitiva, você não mencionou que queria pegar um barco de Yonato para outro continente. Sim. Mas agora... Ela graciosamente virou o corpo e olhou diretamente para mim. Agora eu sei que meu lugar é com você, meu rei. Eu sou sua agora, eu jurei. Havia um calor em seu olhar. Sua pele branca e jovem adquiriu um tom levemente rosado como flor de cerejeira. Seus cabelos dourados, como seda fina, caíam em ondas sobre o travesseiro. Suas orelhas compridas também começaram a mudar de cor. Ela provavelmente ainda está se sentindo quente do banho. Ah! Desculpe, eu... Ela se virou de costas para mim mais uma vez. Sua excitação nervosa era palpável. Quer que eu te coloque para dormir, então? Perguntei, estendendo a mão para ela. Serás interceptou, segurando minha mão na dela. Ah, eu não quero isso hoje à noite. Se você não se importa. Claro. Só me avise se não conseguir dormir, ok? Ficamos deitados de costas, um ao lado do outro, por mais uns 10 minutos. É a primeira vez que durmo numa cama ao lado de um garoto. É a primeira vez que durmo ao lado de uma garota também. Mas você parece tão calmo. Ela disse, inflando um pouco as bochechas. Ela normalmente não fica brava. Acho que ela está pensando que eu deveria estar mais incomodado com tudo isso. Serás? Você é uma pessoa simpática, linda e muito charmosa, sabia? Você deveria ter confiança nisso, eu disse, sem rodeios. De todas as garotas deste outro mundo, você é a que eu mais gosto. Com um sobressalto, ela virou o corpo para mim novamente e me olhou diretamente nos olhos. Você sabe que não estou mentindo, certo? Eu disse. Ah. Sim. E bem, como posso dizer isso? Não é só você. A Erika também disse isso, né? Eu sou meio tranquilo para um garoto da minha idade. Sim, eu lembro. Tenho uma boa ideia do porquê. Conversaremos sobre isso em outra ocasião. Não quero falar sobre meus pais malvados, mas se for com Serás, talvez eu não me importe. Os olhos dela se suavizaram. Sim. Estarei esperando. Sr. Tuca. Há algo que eu preciso te contar também, algum dia. O que aconteceu naquela caverna, hein? Tudo bem. Algum dia. Sim, algum dia. Ficamos em silêncio por um tempo. Então, de repente, Serás aproximou o rosto do meu peito, e todo o seu corpo a seguiu como se atraído em minha direção, aproximando-se cada vez mais. Eu conseguia ouvir seu coração batendo. Mesmo no escuro, eu sentia seu rubor e a rigidez de seus ombros finos pressionando-me. Ah, o que eu... Me desculpe, ela se desculpou, com a voz fraca em meio à respiração ofegante. Eu me empolguei. Se empolgou, né? Acho que às vezes ela só deixa os instintos tomarem conta, como fez naquela caverna. Se Sr. Tuca, não aguento mais. Você vai lançar Durma em mim? Seus olhos estavam turvos e ela parecia exausta, quase como se alguém tivesse lançado um feitiço de confusão nela. Claro, deixe comigo. Respirei fundo e acenei com a mão na frente do rosto dela. Ela caiu num sono profundo tão rápido que não foi natural. Bem, acho que na verdade não é natural. Coloquei-a de volta no seu lado da cama e a aconcheguei. Ela ainda parecia um pouco vermelha, mas agora dormia tranquilamente. Apoiei a cabeça na mão e a observei por um tempo. Você é esquisita, Serás, eu disse, como se quisesse que ela ouvisse. Puxei os lençóis e me acomodei de novo, deitando-me de bruços em direção ao teto. Serás não vai acordar até que o efeito passe. Não importa o que eu diga. Não importa o que eu faça. Pigmaru. Sku. Vou dormir. Me avise se acontecer alguma coisa estranha, ok? Squee. Entendido, o pequeno slime pareceu gritar para mim, porém em um volume mais baixo.
sentindo que Ceres estava dormindo. Você é muito bom nisso tudo, Pigmaru, eu disse, sorrindo enquanto fechava meus olhos silenciosamente para dormir. Sogo-Ayaka. Sogo-Ayaka foi para o oeste com o exército de Alion, rumo a Shinadi, capital de Magnar. Ayaka cavalgava, mas a maioria de seus colegas de classe estava em carruagens. Como estudantes do ensino médio no Japão moderno, eles normalmente não tinham experiência com equitação. Todos haviam recebido aulas práticas, mas apenas alguns conseguiram dominar a habilidade. Sogo-Ayaka, Kirihara Takuto, Yasuto Mohiro, 2 do grupo de Kirihara, um garoto e uma garota, e Suo Kayako. Oyamada Shogo estava sentado na parte de trás de uma das carruagens, murmurando maldições para si mesmo e de péssimo humor. Eles podiam pelo menos ter me mantido longe da escória. Eu sou um vencedor, sabe? Essa merda de igualdade está acabando com a minha vibe aqui. Muitos dos heróis não estavam com eles, as irmãs Takao estavam com as forças orientais, juntamente com os cavaleiros de Alion e Nyantan Kikipa. Os exércitos orientais eram compostos principalmente por soldados alioneses e magnaris, entre eles, os cavaleiros Lobo Branco de Magnar. O grupo de Kusaba Asagi estava com as forças no oeste, acompanhado pelos Tigres Dentes de Sabre. Seu grupo havia partido vários dias antes em cavalos velozes para chegar lá a tempo. Magnar havia sido atacada no oeste pelos exércitos do Rei Demônio no outro dia, com suas cidades completamente aniquiladas e invadidas. Corria o boato de que até o antigo cavaleiro-chefe dos Cavaleiros Lobo Branco havia morrido. A Ordem Sagrada da Purificação, liderada pela sacerdotisa sagrada Dionato, correu para o local e os está repelindo neste exato momento, disse adeus a todos alguns dias após a partida do grupo de Asagi. Ela receberá notícias do oeste por meio de um pombo de guerra mágico, um pássaro mensageiro especial usado principalmente pela Guilda dos Magos para trocar informações. O grupo de Ayaka estava no norte, confrontando as forças do Império Demoníaco enquanto se dirigiam para o sul. Ayaka virou seu cavalo para inspecionar a área. Então este é um exército indo para a guerra. Incrível, não importa quantas vezes eu veja isso. Os soldados formavam colunas organizadas, uma linha que se estendia para cima e para baixo por colinas suaves, ao longe. Suas armaduras emitiam uma cacofonia de sons irregulares de tilintar e bater enquanto se moviam. Uma estranha mistura de tédio e expectativa pairava no ar. Ayaka ainda não estava acostumada com nada disso. Achei que estava me acostumando com esse mundo, mas esses sentimentos estranhos, como se eu estivesse presa em um sonho ou no enredo de algum filme, voltaram de repente. A deusa cavalgava com as tropas, liderando-as de dentro de uma liteira extravagante com um dossel de aparência cara, acima. Aquela deusa, no entanto, era apenas uma isca, a verdadeira cavalgava com o capuz puxado sobre o rosto, para o caso de uma emboscada. Já estou acostumada a lutar contra monstros. Me assusta um pouco pensar em como me acostumei com isso. Ayaka olhou para a terra novamente e sua expressão endureceu. Não. Estou lutando para proteger meus amigos. Não gosto de matar. Estou fazendo isso para protegê-los. Só estou matando para. Você está bem? Era Suo Kayako, cavalgando ao lado dela. Ela não tinha experiência com equitação, mas aprendia rápido e conseguiu pegar o jeito brilhantemente no pouco tempo que tinha para praticar. Para ser sincera, acho que ela poderia até fazer parte do grupo de Kirihara ou Asagi agora. Ah, Suo-san. Estou bem. Obrigada por perguntar. Há algo estranho em você ultimamente. Hã? Sobre mim? Você tem se esforçado demais. Acho que você pode estar certa. Não. Eu sei que está. Mas preciso ser forte por todos. Uma leve sombra pairou sobre o rosto de Kayako. Eu odeio isso. É? Não posso te dizer que estamos todos aqui por você, que tudo vai ficar bem, odeio isso. Há uma diferença muito grande entre nossos níveis de atributos e os seus, Sogo-san. Isso não é verdade. Todos estão indo tão bem. Acho que fiquei chocada ao ver alguns dos nossos colegas morrerem. E isso me preocupa.
A morte daqueles dois estudantes na Terra dos Monstros de Olhos Dourados foi um grande choque para todos os membros do grupo de Ayaka. Claro que foi um choque. Costumávamos sentar um ao lado do outro na mesma sala de aula, aqueles garotos eram nossos colegas de classe. Agora eles estão mortos. Não é a mesma coisa que aconteceu com Mimori-kun, disse Kayako. Não, não é. Quando Mimori Touka morreu, não havia sequer um cadáver, nenhum sinal real que comprovasse sua partida para sempre. A aparência daqueles dois garotos depois de mortos, porém, ficou gravada na memória de todos que os viram. Mas tenho certeza de que é uma reação natural. A forma como Kirihara-kun e Asagi-san mal reagiram. Não foi normal. Mas e eu? Fiquei chocada no começo, mas basicamente voltei a lutar contra monstros do mesmo jeito de sempre. Talvez eu tenha menos coragem do que pensava. Ouvi dizer que, comparado a Hijiri-san e Kirihara-san, você está se desenvolvendo lentamente. Para uma classe S. É porque estamos te arrastando para baixo, não é mesmo? Suou-san, Ayaka interrompeu, repreendendo-a, você não precisa se preocupar com nada, por favor. Eu protegerei todos do 2C, aconteça o que acontecer. Então eu agradeceria se você pudesse aprender uma habilidade única o quanto antes. Ainda não se sente à altura da tarefa? A deusa colocou seu cavalo na altura do de Ayaka à sua direita. Uma onda de medo percorreu os olhos de Kayako. Todos os membros do grupo de Ayaka tinham dificuldade em lidar com a deusa. A própria Ayaka não era exceção, não importava quantas vezes conversassem. Desculpe. Estou me esforçando ao máximo. Não quero que você se esforce ao máximo. Quero que faça. É inútil concentrar todos os seus esforços na direção errada, até crianças pequenas sabem disso. Ela sorriu e juntou as mãos como se implorasse a Ayaka. Por favor? Não posso te pedir isso? Nesse ritmo, todo o estado de classe S, de Alion vai perder sua boa reputação, seu principal atrativo como nação. Sério, isso me incomoda muito. Ayaka não pôde fazer nada além de se desculpar. Eu sinto muito. Uma voz masculina a interrompeu. Não sei se está na direção certa, mas ela realmente está se esforçando ao máximo. Ah, é você, Bunny-san? A deusa virou a cabeça para encará-lo. O que você está pensando, se intrometendo na nossa conversa desse jeito? Isso me incomoda profundamente, sabe? O que te levou a agir assim? Você está dormindo o suficiente? Kayako parecia ter recuado, silenciosamente permitindo que Banewolf tomasse seu lugar à esquerda de Ayaka. Suou-chan, Sogou-chan. Todos os membros do grupo estão crescendo muito bem. Sogou-chan está encontrando maneiras de lutar com as habilidades que tem agora. Ela está se esforçando tanto que me preocupa. Só se esforçando ao máximo, principalmente ultimamente. Acho que ela já é mais do que forte o suficiente, e eu sou o guerreiro mais forte de USA. Sou o matador de dragões, não sou. Ugh, me parece que você é bem mole com ela, Bunny-san. Isso. Bem, francamente, isso me faz duvidar das suas intenções, sabia? Claro que estou preocupado com ela é uma das minhas aprendizes. Chega de mentiras descaradas, por favor. A Sogou-san é tão linda, não é? Essas roupas a deixam magra, claro, mas o busto dela é tão farto que é praticamente indecente, não é? Ela passa o dia todo flertando com você às escondidas. Um homem como você simplesmente deve ter segundas intenções. Não. Não pode ser. Deixando de lado os comentários sobre seu corpo, flertar com garotos era impensável para Ayaka, calunioso, até. Mas, talvez. Eu mesma não esteja ciente disso? Você está esperando algo em troca da Sogou-san, não é, Bunny-san? Desculpe a franqueza, mas é exatamente o que parece. Acho que sua mente está na sarjeta. Não é próprio de uma deusa, sabe? Que maldade. Que desprezível. Verdadeiramente horrível. Que acusação cruel. Então,
O que te deixou tão brava? O tom de voz de Beowulf mudou. O que é isso de repente? Perguntou a deusa com um sorriso falso estampado no rosto. Desde que o Império Demoníaco fez seu movimento, você anda meio nervosa, não é? Ele está correndo um risco ao dizer qualquer coisa, mas ainda assim não parece confrontador. A deusa parecia estar tentando analisar se Beowulf a estava desafiando ou não. Ele continuou, só um palpite, mas isso não é tudo sobre a Sogol-chan, não é? Se você está preocupada com alguma coisa, por que não conversamos? Nossa! Você é muito gentil, não é, Bunny-san? Tão gentil. Você é a líder com o futuro deste continente inteiro nas costas. Se você não se mantiver firme no topo, isso vai afetar os pequenos lá embaixo, não é? Eu realmente pareci tão chateada? Pelo menos foi o que me pareceu. Beowulf colocou um palito na boca. A deusa bateu as pontas dos dedos. Parecia estar pensando em algo, ou reprimindo alguma emoção para impedi-la de sair. Entendo. Você estava gentilmente tentando me encorajar. Peço desculpas pelo mal-entendido. É profundamente lamentável. Desculpe, Sogol-san, eu só estava pensando no que é melhor para você. Você vai me perdoar, não vai? Pelo menos sua gentileza é de classe S. Não. Quero dizer, não há nada a perdoar. As palavras ficaram presas na garganta de Ayaka. Por que você sempre faz tantos comentários como esses, hein, deusa? Disse Beowulf, coçando a cabeça e dando a ela um sorriso irônico. Agora você tem umas aulas de etiqueta para mim. Incrível, de verdade. Acabei de lembrar que tenho algo para resolver. Adeus. A deusa esporeou seu cavalo e passou por eles. Ayaka de repente percebeu que todos os soldados ao seu redor também haviam se afastado, mantendo uma distância definida em um círculo ao seu redor. Ei! Não se preocupe com as críticas dela, disse Beowulf. Com licença, Bunny-san, por que você concordou em nos ensinar, quando ninguém mais se ofereceu? Como eu disse da última vez que você perguntou. Sou só fã de preguiça. Preciso proteger meu estilo de vida, sabe? Mas... Pelo jeito como ele disse isso, Ayaka sabia que ele estava só brincando. Beowulf bufou com a reação dela. Estou só brincando, sabe? Gostaria que o rei matador de monstros pudesse aprender uma coisa ou duas com você, disse Beowulf, com a expressão se tornando mais leve. Dito isso, não tenho nenhum grande motivo para vir ajudar. É que quanto mais forte você for, maior a probabilidade de sobreviver. Isso vale para Yasu e para vocês dois, Sogol-chan. Ele normalmente era tão irreverente, mas naquele momento, Ayaka viu algo nele em que podia confiar. Ele tirou o palito da boca e o jogou no chão antes de se virar para olhar para Kayako. Olha, eu sei que isso pode parecer um pouco moralista, mas você deveria aprender a se apoiar mais nos outros, Sogol-chan. Não guarde tudo para si. Não vou. Obrigada, Bunny-san. Ele lhe lançou um sorriso irônico, mas depois pareceu desanimar. O que eu estou fazendo, afinal, me exibindo na frente de uns moleques uma década ou mais novos que eu? Estou ficando velho. Sempre jurei que nunca me tornaria um adulto que só dá sermão algum dia. Eu não quero envelhecer. Ayaka se sentiu calma pela primeira vez em muito tempo, como se tivesse espaço para respirar. Bunny-san. Sim. Ela fortaleceu seu coração. Obrigada pelas palavras de incentivo, mas... Ela franziu a testa de repente, com uma expressão séria. Jogar lixo no chão é um hábito nojento. Jogar fora aquele palito como você acabou de fazer. Ayaka não conseguia se livrar da má reputação que o lixo tinha em seu antigo mundo. Então é assim que você fica quando está com raiva, hein, Sogol-chan? Ayaka estufou o peito. Afinal, eu era chamada de Demonia Sogol quando era representante de classe no ensino fundamental. Um sorriso nostálgico se espalhou por seu rosto.
Ela viu Kayako com o canto do olho parecendo um pouco mais aliviada também. Bunny-san, é verdade que a deusa está irritada agora? Beowulf pegou o palito caído e o enfiou no bolso do peito antes de responder. Ouvi Agit, dos 4 anciões sagrados, dizendo que ela tem sido muito difícil de lidar ultimamente, e ele conhece a deusa há mais tempo do que qualquer um de nós. Então, não sou só eu falando. É porque o Império Demoníaco está em movimento? Acho que não é bem assim, respondeu Beowulf, pegando outro palito. Ayaka o encarou com fúria, e ele murmurou, desta vez, não vou jogá-lo no chão, ok? Então ele continuou, olha, a razão pela qual a deusa está tão irritada é porque a queda dos Cavaleiros Dragão Negro foi a gota d'água. Você quer dizer aqueles que, segundo rumores, eram os cavaleiros mais fortes do continente? Sim. Acho que Vicious estava secretamente contando com eles na luta contra o Império Demoníaco. Principalmente aquele tal de Sivitgartlan, ela chegou a chamá-lo de um poder incompreensível, sabe? Os heróis de outro mundo só eram fortes graças às bênçãos da deusa. Mas Sivitgartlan era diferente, ao que parecia. Ele não precisava de uma bênção. Ele era normalmente forte, mesmo olhando para trás na história, nada se compara. A deusa depositou muita confiança nele para a guerra que viria. Ele foi morto de repente, não foi? Sim. Isso deixou a deusa quebrando a cabeça tentando fazer essa guerra dar certo. Mas se Sivita ainda estivesse vivo, Beowulf baixou a voz enquanto continuava, então Vicious poderia estar disposta a reduzir um pouco mais o número de heróis. A deusa tem medo dessa fonte de todo o mal, certo? Mas o que você acha que a assusta em segundo lugar? O que mais a deusa poderia temer? Você. Todos vocês. Alguns heróis no passado se levantaram contra a deusa depois que o mal foi derrotado. Eu não ficaria surpreso se Vicious estivesse tentando ser mais seletiva desta vez, se é que você me entende. Ser seletiva. Mas é perigoso para ela reduzir demais seus números antes que o Império Demoníaco seja derrotado, entende? Ainda não sabemos a força do inimigo desta vez. Pode ser que, quando percebermos que estamos com falta de soldados, seja tarde demais para fazer qualquer coisa. Mas se o homem mais forte do mundo ainda estivesse vivo? Disse Ayaka, percebendo. A deusa poderia já ter se livrado de alguns de vocês, só daqueles de quem ela realmente não precisava, sabe? Disse Beowulf. Um arrepio percorreu sua espinha. Isso me diz respeito diretamente. Sei que a deusa não se importa muito comigo. Posso ser classe S, mas ainda não tenho uma habilidade única. O Yamada Shogo até a reduziu a um apelido insultuoso, sempre que tinha oportunidade, ele a chamava de impostora classe S. Talvez eu fosse um dos heróis que ela planejava descartar. Isso colocaria o tratamento que a deusa dava a ela em alguma perspectiva. Será que é porque ela me queria fora de cena? Então agora, toda vez que ela olha para mim, isso só a irrita? Talvez eu tivesse sido descartada, assim como aconteceu com o Mimori-kun. Mas com Sivit morto, ela vai ter que contar com todos vocês, heróis, gostem ou não, continuou Beowulf. Se ele ainda estivesse vivo, Sivit poderia ter sido enviado para matar vocês depois que vocês, heróis, ficaram fortes demais. Vocês não exalam a essência do Rei Demônio, afinal. O que vai acontecer depois que o Império Demoníaco for derrotado? Eu nem tinha pensado nisso. Pensei que seríamos simplesmente mandados de volta para o nosso velho mundo. Foi isso que foi prometido, a deusa tem que nos mandar de volta. Então, quem eliminou os Cavaleiros Dragão Negro supostamente é um bando de usuários de magia amaldiçoada chamado Ashinto, certo? Mas ninguém sabe para onde eles foram, disse Beowulf, com uma expressão um tanto misteriosa. Aposto que Vicious sente que está deixando muita coisa por fazer em Usa. Ela aposta tudo em Sivit, e então ele é eliminado de uma só vez por uma maldição estranha que ninguém consegue entender. Aí as pessoas que causaram a maldição desaparecem. Deve estar incomodando ela. Beowulf bufou e olhou para ela novamente.
Mas ei, acho que a Shinto salvou a vida de alguns de vocês indiretamente, né? Os usuários de magia amaldiçoada, murmurou Ayaka para si mesma, como se estivesse internalizando o nome. Ela não sabia quase nada sobre Civita e nunca o conhecera, mas... se ele era tão forte que até Bani-san e a deusa achavam que ele era especial, então aqueles que o derrotaram. Que poder terrível eles possuem! Mas ouvi dizer que o Zashinto desapareceu de algum lugar nos arredores de Monroy sem deixar rastros. Mesmo que tenham ido para a terra dos monstros de olhos dourados, não houve mais nenhum avistamento deles desde então. É estranho. Bem, esquisitice sempre foi a praia deles, eu acho. Beowulf passou o palito para o outro lado da boca. De qualquer forma, nossa deusa gosta de estar acima de tudo, sabe? Mantendo tudo ao seu alcance. O Zashinto deve estar na cabeça dela, e isso com certeza está afetando os planos dela e a maneira como ela vai lidar com vocês, heróis, no futuro. Um grupinho humilde aparece e joga todos os seus planos no caos. Bem, quando você coloca tudo dessa forma, Beowulf sorriu, eu entendo por que ela ficaria brava. Um mensageiro veio cavalgando da deusa, uma convocação dirigida a Beowulf. Ele deu um sorriso amargo e passou os dedos pelos cabelos bagunçados. Acho que ela não quer que eu te conte coisas que você não precisa saber, né, Sogou-chan? Nossa! Mas sem motivo para recusar, ele se despediu e foi embora. Meu negócio com ele está encerrado, disse a deusa, retornando algum tempo depois para tomar o lugar de Beowulf. Ela sorriu para Ayaka. Quando você flerta com homens, eles tendem a te defender em momentos como este, conveniente, não é? Que sabedoria mundana você tem. Mas não gaste tudo em sedução. Apresse-se e aprenda uma habilidade única também, está bem? A deusa levou a mão à boca, surpresa. Ah, me desculpe. Preciso ter mais cuidado. Eu estava apenas agindo como sempre, e por algum motivo vocês interpretaram isso como estresse da minha parte. Ah, a culpa é toda sua, Sogou-san. Deusa Vicius, gritou um mensageiro enquanto cavalgava, puxando seu cavalo para perto da deusa. Uma mensagem para você, de um pombo de guerra mágico. Sim, muito bom. Ela abriu rapidamente o pergaminho que ele lhe entregou e examinou seu conteúdo antes de devolvê-lo. Você pode ler em voz alta para todos ouvirem? Sim. Claro. O mensageiro começou a ler, e gritos de espanto ecoaram dos soldados enquanto ele continuava. A mensagem dizia respeito à batalha no leste. Os cavaleiros Lobo Branco haviam partido da fortaleza de Ila, na linha de frente, liderados pelo próprio cavaleiro-chefe Sogud Sigmus. As irmãs Takao também estavam com as tropas, enquanto enfrentavam o Império Demoníaco em batalha e obtiveram uma vitória completa e total no campo de batalha. Estimou-se que pelo menos 2.000 monstros foram mortos na luta. Por enquanto, o avanço inimigo para o leste havia sido interrompido, e o impacto que o Lobo Negro, Sogud Sigmus, teve na batalha não podia ser ignorado. Dizia-se que as irmãs Takao, Hijiri Takao, classe S, em particular, tinham um desempenho incrivelmente bom em combate. Todos que testemunharam sua luta disseram que ela se comparava até mesmo ao próprio Sogud Sigmus em força. Uma centelha de esperança apareceu nos olhos do mensageiro quando ele leu aquelas palavras. Esses heróis de outro mundo, eles realmente são nossos salvadores, seu coração parecia clamar. Nós podemos vencer. Quando partiram de Alion, uma sensação de tédio e ansiedade se instalou entre as fileiras de soldados, mas havia outra emoção mais sombria à espreita, o medo. A aniquilação que ocorrerá na frente ocidental abalou cada um deles. Mas a notícia da vitória afastou esse medo de seus corações, deixando em seu lugar uma vontade renovada e avassaladora de lutar. Nós conseguimos. Nós podemos vencer. Até no oeste, a sacerdotisa sagrada está repelindo as linhas do Império Demoníaco com a Ordem Sagrada da Purificação, não é mesmo? Ayaka observou a mensagem passar pelas colunas de soldados diante de seus olhos, seus rostos se iluminando ao ouvirem a notícia. Quando ouvi quantos enfrentaríamos. Sim, fiquei um pouco assustado, sabe? Quem sabe o que a essência do Rei Demônio fará conosco?
Mas estamos lutando contra eles muito bem, não é? Até no oeste, eles estão mantendo-os afastados sem a ajuda dos heróis. Isso significa que nós também conseguimos. E, caramba, temos a deusa, os 4 anciões sagrados e o matador de dragões do nosso lado. Aqueles cavaleiros lobo branco e a ordem sagrada da purificação não têm nada contra nós. Esses heróis de outro mundo também são incríveis. Não faz nem 6 meses que eles foram invocados aqui, né? Mas eles já estão no nível do lobo negro. São os nossos salvadores. Eu sempre soube que eram. Os soldados naturalmente começaram a se virar e olhar para os heróis, com a expectativa brilhando em seus olhos. Ayaka olhou para o chão. Só espero que possamos corresponder a elas. O lobo negro entrega como sempre. O mais importante em uma batalha é o moral das tropas. A sacerdotisa sagrada entende isso muito bem, e é sem dúvida por isso que ela decidiu lançar uma contraofensiva tão rapidamente, disse a deusa, olhando para os soldados que se regozijavam. Afinal, as tragédias em Argile e Xixibapa amedrontaram todos os soldados do continente. Entendo. A sacerdotisa sagrada queria enviar a notícia de sua vitória às outras tropas na linha de frente o mais rápido possível, para recuperar o moral abalado. Ayaka ficou impressionada. É por isso que ela os enfrentou, não se defendendo das ondas, mas atacando de uma posição de força. Há uma grande diferença aí. Não podemos subestimar o valor que sua fama traz para o campo de batalha. Um símbolo de triunfo inspira coragem a todos ao seu redor. Com a notícia da vitória, o pessimismo dos soldados se dissipou. Talvez seja isso que signifique ser um herói? Incutir coragem a pessoas que perderam a esperança. Ayaka não se importava de ser chamada de heroína quando pensava nisso dessa forma. Vícios. A deusa se virou para Kirihara, que agora cavalgava ao seu lado. Sim, o que foi? Esta luta. Você preparou uma missão digna para mim, espero. Não ficarei nada satisfeito com você se tiver errado. Você é um trunfo importante para mim, Kirihara-san. Seria uma pena usá-lo de forma tão descuidada. Eu entendo que é assim que você tem que fazer as coisas, mas sei que você também é mestre em mentir, deusa. Se toda a luta for decidida nas frentes oriental e ocidental, você será considerada uma fracassada como deusa, nada mais. Hã? O que foi isso? Desviar o olhar e tapar os ouvidos são atitudes de fracos. Não fuja da realidade. Que língua afiada, Kirihara-san. Quer dizer que você acha que a Hijiri-san se adiantou um pouco? Kirihara descaradamente balançava para a esquerda e para a direita com os movimentos do cavalo, sem nem mesmo virar a cabeça para olhar para a deusa. Claro que as pessoas pensariam isso. Mas não haveria nada pior para este mundo do que vê-los ver Hijiri como sua governante. Que eles não entendessem quem seu rei realmente é, por assim dizer. Kirihara virou lentamente a cabeça para o lado e estalou o pescoço. Tenho que mostrar ao mundo inteiro quem tem a verdadeira essência de um rei nesta batalha que está por vir. É o destino. Você quer se tornar um rei, Kirihara-san? Perguntou a deusa. Não se trata do que eu quero, vai acontecer aconteça o que acontecer. Serei rei, desde que tenha espaço e meios para demonstrar meu poder. Em outras palavras. Kirihara suspirou. O Kirihara dentro de mim não me deixa escapar do trono. Você quer se tornar um rei e governar um país? Possível. Também posso encontrar uma mulher adequada para dar minha semente e deixar descendentes talentosos para viver neste mundo. Embora eu não saiba quantos seriam dignos de tal honra. Nenhum dos seus colegas. Talvez apenas Hijiri ou Ayaka servissem especificamente para esse propósito. Mas elas realmente atrapalhariam se me seguissem de volta ao velho mundo. Aquela princesa cavaleira de Neia morreu, você disse? Sim, é o que parece. X. Então só nos resta a rainha de Yonato e sua sacerdotisa sagrada. Niantan também, mas... tenho dúvidas sobre sua linhagem. A imundície em seu sangue mancharia qualquer filho nascido de Kirihara.
Dizem que as irmãs Artlidrid dos Cavaleiros Lobo Branco também são muito bonitas e talentosas, sabia? E são filhas de casas nobres, nada menos. Não me importo de visitá-las se estiver com vontade. Mas primeiro, preciso demonstrar meu direito divino de ser o rei. Para mostrar a todos que não sou um perdedor que só fala. Para obter resultados. Kirihara jogou o cabelo para trás. Ninguém conseguiu acompanhar meu nível. Estou no 279 agora. Mais de 50 mais que Hijiri, que está em segundo lugar. Entendeu? Nosso aumento de nível diminuiu, mas ainda estou mais de 50 níveis à frente. Isso mostra a hierarquia que existe entre os heróis de classe S. Kirihara tirou a mão direita das rédeas e a estendeu à sua frente, como se estivesse dando um show para alguém. Ninguém pode superar Kirihara. Ninguém. O Yamada se inclinou para fora da carruagem, parecia estar ouvindo. Tipo, você não vai destruir o Império Demoníaco inteiro sozinho, Takuto? Tipo, essa história de Sekai precisa daquele Yasu impostor classe S, perdedor, ou das gêmeas malucas? Ei, deusa! Por que precisaríamos deles? Kirihara apertou as rédeas enquanto olhava para o Yamada. Esta é uma história de autorrealização, Shougo. Para que todos aprendam o seu lugar. Sem fracos como eles, seria difícil compreender a minha força. É por isso que toda a nossa turma foi invocada. Quando voltarmos ao velho mundo, nossa hierarquia estará gravada em pedra. Não vou deixá-los escapar impunes de... Para ser sincero, as Takaus e a Asagi são tão irritantes. Elas bagunçam o equilíbrio do grupo todo. Ficam se exibindo como se fossem as melhores da turma, isso me irrita. Se as deixarmos em paz, elas vão gerar mais perdedores fedorentos como aquele, Mimori-chan morto e descartado. Morreu de uma forma tão horrível, aquele Mimori. O primeiro a ser eliminado, o destino típico de um personagem secundário. Yasu se pronunciou, com um sorriso torto nos lábios. O Mimori era apenas uma farsa. Eu sou o verdadeiro. Nós dois chegamos perfeitamente aos nossos respectivos destinos. Eu, no fundo, sou o personagem principal desta história, e o Mimori, no fundo, era apenas um personagem secundário. Hã? Você ainda está se achando, Yasu? Sério, tipo, você é um personagem totalmente diferente agora ou o quê? Com inveja do autêntico, é? Ah, como isso me aquece o coração. Pelo menos você se encaixa muito bem no papel do cachorro do Kirihara, o Yamada. Cães e cavalos nunca se deram bem. Eu vou te matar. Muaha. Para alguém que está sempre sendo colocado em seu devido lugar pela filha mais velha dos 4 anciões sagrados, você é um verdadeiro palhaço. Muahaha. Patético. Lamentável. Inútil. Ah, cara, eu vou mesmo te matar. Eu disse para você não interagir com ele, Shougo, disse Kirihara, interrompendo. Mas qual é, Takuto? Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que ensinar o lugar dele. Nada de internet aqui para postar vídeos mostrando o quão patético ele é, sabe? É o que acontece com os fracos quando se elevam acima de sua posição social. Um tolo recém-rico que não sabe lidar com seu dinheiro. Mas, no fim das contas, Yasu é apenas um palhaço. Em pouco tempo, ele vai ruir. Pi. Você está, tipo, totalmente certo. Entendeu tudo isso, seu otário? Muaha, finalmente Kirihara também está reduzido a uivar como um vira-lata. Muahaha. Oh, como você deve temer o herói Inferno Negro. Maravilha, isso é realmente maravilhoso. Você se torna menos redimível a cada dia, Yasu Tomohiro. Disse Kirihara. Oh, que ambição maravilhosa vocês estão demonstrando, disse a deusa, batendo palmas e sorrindo largamente para todos. A caminho da capital de Magnar, o grupo de Ayaka planejava descansar em um lugar chamado Cidadela Branca da Proteção. Ainda estavam a vários dias de distância quando mais notícias chegaram por meio de um pombo de guerra mágico.
o mensageiro entregou o pergaminho à deusa, que o leu como sempre fazia. A cor desapareceu de sua expressão em um instante. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a Gitangun dos 4 anciãos sagrados. Monstros estão se aglomerando na frente oriental, houve um aumento repentino e enorme em seu número. Um pico repentino? Quer dizer que eles estavam escondendo sua verdadeira força? Não. Com um movimento desse tamanho, deveríamos pelo menos ter pressentido a chegada deles. Então, eles apareceram do nada? É o que parece, disse a deusa. Sua expressão era estranhamente grave. Os cavaleiros Lobo Branco na frente oriental abandonaram a fortaleza de Ilê e recuaram para o castelo de Horn. Eles recuaram rapidamente, então suas perdas foram mínimas, ao que parece, mas... A deusa falou suavemente, Ayaka mal conseguia ouvi-la de onde estava sentada. Ao contrário das notícias de vitória, esse não é o tipo de mensagem que ela quer que seja espalhada entre as fileiras. Isso significa que o inimigo tem alguma maneira de mover grandes números de soldados em um instante? Quer dizer... Você só pode estar brincando, nossa. Não. Eles teriam usado para uma emboscada se possuíssem tal magia, ou para garantir que nossas forças não tivessem meios de recuar. Ah, acho que você está certa. Então, não acredito que isso seja algum tipo de poder de teletransporte. Esse grande aumento no número de monstros só pode ser. Ela franziu a testa, fixando o pergaminho nas mãos com um olhar frio. Recém-gerado, bem ali no leste. Hã? Você está falando sério? Sim. Com base nas informações passadas que temos, só posso concluir que sim. Isso é algo que não podemos ignorar. E, no entanto... Ah, agora entendi. O ar seco ao redor da deusa tornou-se congelante em um instante. Em sua boca se formou um sorriso sem um único traço de calor. Então é aqui que você faz sua jogada, Rei Demônio.